Ora bem, vamos então retomar o nosso exercício. Tínhamos então 600 gramas de gelo que estava à temperatura de menos 4 graus Celsius. Já sabemos que este gelo tem que aumentar a sua temperatura até aos 0 graus Celsius, depois tem que ocorrer fusão, mantendo a temperatura de 0 graus Celsius e só depois vai aumentar a sua temperatura até à temperatura de equilíbrio. Vai haver energia para este aumento de temperatura, vou chamar Q1, energia para este aumento de temperatura, Q2, e energia para este, energia não para o aumento de temperatura, mas energia para a fusão, que eu lhe vou chamar Q2, e energia para este aumento de temperatura, que é Q3. De onde é que vem esta energia? Esta energia vem toda da água líquida que estava à temperatura de 20 graus Celsius e que era de massa, era 1,5 kg, mas eu, como posso, alterei para 3. Portanto, passou a ser 3. Ela dá calor o calor para o aumento da temperatura do gelo, fusão do gelo e aumento da temperatura da porção de água que era gelo. Vamos calcular Q1, Q2, Q3 e Q. De acordo com a primeira lei da termodinâmica, lei da conservação de energia ou primeira lei da termodinâmica, sabemos que a variação de energia interna de um sistema isolado é igual a 0 Joule. Neste caso, o que é que isto significa? Todo o calor que sai da água líquida, somado ao calor que entra na água no estado sólido, vai ser de 0. Neste caso, Q mais Q1 mais Q2 mais Q3 vai dar 0. Vamos calcular cada um desses valores. Calcular Q. Q é mc, variação da temperatura. Esta massa são os 3 kg de água. Capacidade térmica máxima 4,18 vezes 10 levantada a 3. Variação da temperatura. A variação da temperatura, temperatura final menos temperatura inicial. Qual é a temperatura final? É a temperatura de equilíbrio. Qual é a temperatura inicial? Os 20 graus Celsius. Então, temperatura de equilíbrio menos 20. Vamos ter, então, neste caso, um valor de calor cedido pela água líquida de 1,26 vezes 10 elevado a 4 TE menos 2,52 vezes 10 elevado a 5. Cruz, podes confirmar, mas são estes os valores. Isto vezes isto, propriedade distributiva. Depois, isto vezes isto e a propriedade distributiva. Então, já temos o valor de quê? Valor de Q1. Q1 é mc, variação da temperatura. Qual é a massa agora? É a massa correspondente ao gelo, ou seja, 0,6. Capacidade térmica máxima tem que ser a da água no estado sólido, ou seja, 2,1 vezes 10 elevado a 3. E a variação da temperatura. A variação da temperatura vai ser a temperatura final menos temperatura inicial. O gelo aumenta a sua temperatura de menos 4 para 0. Ficou em 0, vem de menos 4. Aqui é preciso prestar imensa atenção, porque temos a tendência de pôr 0 menos 4 em vez de 0 menos 4. Então, vamos ter aqui 0 menos 4. Pronto. Agora, vamos então fazer este cálculo e vamos obter que o calor recebido pelo gelo para aumentar a sua temperatura de menos 4 até 0 vai ser de 5,04 vezes 10 elevado a 3 Joule. Então, já temos aqui dois valores.
temos o calor cedido pela água líquida, o calor recebido pelo gelo para aumentar a temperatura de menos 4 até 0. Vamos calcular agora o valor de Q2. Q2 corresponde à fusão do gelo. M, variação de entalpia. Lembram-se cá atrás? Q2 corresponde à fusão do gelo. Cá está, fusão do gelo. Temperatura mantém-se constante e vai haver mudança de estado físico, de sólido para líquido. Então, vamos ter Q2 igual a massa de gelo 0,6, a variação de entalpia 3,34 vezes 10 elevado a 5. Então, o valor de Q2 vai ser 2 vezes 10 elevado a 5 Joule. Já temos mais um membro da nossa equação. Vamos calcular o último, Q3. Q3 é o aumento da temperatura da porção de gelo desde os 0 graus Celsius até à temperatura de equilíbrio. Então, vamos ter que Q3 é igual a MC, variação da temperatura. Q3, 0,6. Capacidade térmica máxima do gelo é de 4180. Então, vamos ter aqui 0,6. 4,18 vezes 10 elevado a 3. Variação da temperatura. Variação da temperatura, ora, qual é a temperatura final? É a temperatura de equilíbrio. Qual é a temperatura inicial? Aqui a temperatura inicial vai ser a temperatura de fusão do gelo. Reparem que esta temperatura é a temperatura inicial para este aquecimento. Era se eu não tivesse tapado todo. Pronto. Então, vamos ter que é a temperatura de equilíbrio menos 0. Então, a temperatura de equilíbrio menos 0. Vamos obter, então, aqui, neste cálculo, Q3 igual a 2,52 vezes 10 elevado a 3 TE. E agora temos o último membro da nossa equação. Vamos juntá-los todos. Q mais Q1 mais Q2 mais Q3 é igual a 0. Valor correspondente a Q. O valor correspondente a Q, 1,26 vezes 10 elevado a 4 TE. O valor, disparate, menos 2,52 vezes 10 elevado a 5, mais Q1. Q1, 5,04 vezes 10 elevado a 3, mais Q2. 2 vezes 10 elevado a 5, mais Q3. 2,52 vezes 10 elevado a 3 TE. Tudo isto igual a 0. Vou juntar os membros que não têm incógnita. São este e este. Os membros que não têm a incógnita, menos 4,7 vezes 10 elevado a 4. Os membros que têm a incógnita, que é a temperatura de equilíbrio, vai ser de 1,51 vezes 10 elevado a 4 TE. E isto dá um total de 0. Então, vamos ter que 1,51 vezes 10 elevado a 4 TE, já me estou a esticar no espaço, vai ser igual a 4,7 vezes, estiquei-me demasiado, armada em carapau de corrida, TE vai ser igual a 4,7 vezes 10 elevado a 4. Então, a temperatura de equilíbrio, 4,7 vezes 10 elevado a 4, a dividir por 1,51 vezes 10 elevado a 4, uma temperatura de equilíbrio de 3,11 graus Celsius. Sabemos que tinha que ser inferior a 20 e superior a 0 graus Celsius. Cumpre o requisito, quase certeza que está certo. Vamos continuar